Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente tem a participação aqui da Diana, né? Diana, fala oi! Tudo bem com vocês? Ó, a tia Lô tá cheia de saudade de todos vocês, tá? Eu espero que estejam todos bem, espero que todos estejam aí em casa, né? Ficando em casa, obedecendo aí as recomendações, né? De ficar em casa por conta dessa pandemia que estamos vivendo, tá? Chega pra cá, filha, senão você não vai aparecer no vídeo, né? Espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam fazendo as atividades da escola, aproveitando para fazer as lições bíblicas, né? As lições da revista, que hoje a lição que nós vamos dar é a lição 11, tá? Então assim que terminar o vídeo, faça lá a sua lição 11, peça pro papai ou pra mamãe para mandar pra gente essa sua lição, pra gente poder corrigir, ver se tá tudo ok e para poder pontuar lá o ponto pra vocês, tá bom? Espero que vocês façam isso, tá? E espero que vocês estejam aí obedecendo aos seus pais, né? Em todas as outras tarefas que eles estão aí passando pra vocês, né? Espero que vocês estejam ajudando aí os pais de vocês, ok? Crianças, agora pausem aí esse vídeo e vá correndo pegar a Bíblia de vocês. Quero todo mundo com a Bíblia na mão, tá? E vocês vão abrir, depois que vocês usarem aí e pegarem a Bíblia, vão abrir lá no Novo Testamento, né? A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Vocês vão lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, tá? Abram lá em Efésios. Lá no Novo Testamento, corre aí a Bíblia de vocês, Efésios, capítulo 6, versículo 1, que diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, ou seja, isto é o correto, tá? Então, vamos repetir mais uma vez. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1, tá? Que ao longo dessa semana vocês possam ir lendo esse versículo, decorar esse versículo e colocar em prática esse versículo, que é obedecer aos seus pais, tá? Pois isso agrada a Deus, Deus se agrada muito com isso. Agora, crianças, vocês sabem o significado da palavra sacerdote? Então, no dicionário diz que sacerdote, ele na antiguidade é aquele que oferecia as vítimas em sacrifício às divindades. Na Bíblia, lá no iníciozinho da Bíblia, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, em Números, capítulo 18, versos de 1 a 7, está dizendo os deveres do sacerdote. O que o sacerdote fazia naquela época? E o sacerdote naquela época, ele cuidava do templo, né? Lembra que a gente já estudou sobre o templo construído na época de Moisés, o tabernáculo? A gente estudou já sobre isso, a gente já fez uma maquete sobre esse tabernáculo, né? Então, ele que cuidava daquele templo, ele e os levitas na época, né? O povo da tribo de Levi. Então eles cuidavam do tabernáculo, somente os sacerdotes podiam entrar naquela parte ali de todo o templo, tanto no pátio, né? E para oferecer o sacrifício, somente o sacerdote, né, que entrava no lugar santo, né? Só o sumo sacerdote entrava no lugar santo. E o que ele fazia? Ele recebia o sacrifício do povo. O que era o sacrifício? Era um animal que eles recebiam. E por que o povo levava esse animal para o sacrifício? Para perdão dos seus pecados, né? Para receber o perdão dos seus pecados pelo Senhor, né? O sacerdote, ele sacrificava aquele animal e a família que ali tinha levado aquele animal, ela recebeu o perdão do Senhor. Então era isso que o sacerdote ele fazia naquela época, né? Ele era o mediador entre o povo, entre Deus e o povo, né? Ele era esse intermediador. Só que nos tempos de hoje a gente não precisa do sacerdote, a gente não precisa mais do sacrifício. Por que a gente não precisa mais disso? A gente não precisa porque
Deus enviou seu Filho Jesus para ser sacrificado por nós, né? Para se sacrificar pelos nossos pecados. E o sacerdote, a gente também não precisa mais do sacerdote. Por quê? Porque a gente pode falar diretamente com Deus através de Jesus Cristo, né? Nas nossas orações, através do estudo da nossa palavra, né? Naquela época não tinha a Bíblia, muitos não tinham acesso à palavra, né? Eles ouviam, né, alguém contar o que eles liam nos rolos, né? Que antigamente era tudo escrito em rolos, não era em Bíblia. Tá? Então, isso que era o dever do sacerdote, tá? Nos tempos, há muito tempo atrás, né? E naquela época, há muito tempo atrás, tinha uma família, né? Tinha um sacerdote e seus filhos. A gente já falou aqui sobre o sacerdote Eli. E Eli, ele tinha 2 filhos, né? Hófnis e Finéias, né? Eram crianças, né? Eles cresceram vendo o pai cuidando do templo, né? Servindo ali como sacerdote na época da cidade de Siló, né? Lembra onde fica Siló? Hoje nós estamos aqui, olhando o mapa, no lado esquerdo a gente fica aqui no continente da América, né? Na América do Sul, e Siló fica lá pro lado lá da Ásia hoje em dia, tá? Ali onde na altura, eu até mostrei esse mapa aqui, na altura ali onde fica Israel. Então Siló ficava ali. E as pessoas, né, uma vez por ano, iam até o templo para poder oferecer esse sacrifício. E Hófni e Finéias cresceu vendo o seu pai, servindo, né, sendo sacerdote. E quando eles cresceram, eles também viraram sacerdotes, né? Mas será que eles cumpriam, né, o que Deus mandava? Será que eles faziam conforme o seu pai ensinava, conforme eles viram o seu pai fazendo? Infelizmente não. Infelizmente não. Hófni e Finéias fizeram muitas coisas erradas, né? Para vocês terem uma noção, eles, quando o povo chegava com o sacrifício, eles pediam parte do sacrifício antes desse sacrifício ser feito a Deus. E isso era um pecado gravíssimo, porque o sacerdote ele não tinha que tomar, né, parte do sacrifício do povo, né? Eles tinham era que receber, né? Eles tinham que ser presenteados com uma parte do sacrifício, né? Uma parte que eles até se alimentavam daquele sacrifício, mas era um presente, não era, eles não tinham que forçar, né? Tomar a força e antes, né, de acontecer o sacrifício, né? E eles acabavam fazendo o que com isso? Eles acabavam fazendo com que todo o povo pecasse, né? E isso era muito ruim para o povo, né? E que coisa triste era essa de Hófni, né? Hófni e Finéias, né? O que eles faziam ali com o povo, né? Porque todo o pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus, né? Agora pega aí a sua Bíblia, né? Mais uma vez, abra lá em Romanos 3:23, tá? Abra a sua Bíblia, 3:23, pausa aí o vídeo, pega a sua Bíblia, tá? E vá lá em 3:23. Diz assim, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Ou seja, destituídos carecem, precisam, né, da glória de Deus, né? Isso que significa a palavra destituídos da glória de Deus, né? Ou seja, todos nós precisamos, né, da glória do Senhor, precisamos da misericórdia dele, porque todos nós pecamos, né? E o que nós devemos fazer quando pecamos, né? Devemos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Precisamos nos arrepender, né? Levar ao Senhor, né? Confessar ao Senhor que erramos e precisamos orar e pedir perdão pelos nossos pecados. É isso que precisamos fazer. E naquela época o sacerdote Eli, ele recebeu ele chegou para os seus filhos, né? Ele ouvia o que o povo estava falando ali naquele momento,
E lá em Samuel, agora vamos lá, pausa aí o seu vídeo, vai lá em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23 a 24, diz assim: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Ele conversou com seus filhos, ele orientou. Só que seus filhos não deram nenhuma importância para o que seu pai falou. Ou seja, eles continuaram desobedecendo a Eli e desagradando a Deus, né? Deus não estava nada feliz com essa situação de Ofni e Finéias. E naquela época, o povo de Deus foi guerrear contra os filisteus. E nessa guerra, eles não se saíram bem, perderam a guerra, e nesse primeiro momento eles perderam 4.000 homens, ou seja, 4.000 homens do povo de Israel morreram, né? Eles perderam, e eles voltaram desesperados, e os oficiais, né, a liderança, quando soube, né, daquele episódio, foi até Siló, né, e o sacerdote Eli, ele havia recebido, né, um homem de Deus, ou seja, um profeta, e que havia falado para ele que Deus não estava se agradando com tudo que os seus filhos estavam fazendo, né? E ele disse a Eli, né, o profeta disse a Eli que os seus filhos, que Deus havia mandado dizer que seus filhos iriam morrer ainda jovens e no mesmo dia, né? Justamente por conta de tudo isso que eles estavam fazendo, ou seja, Deus estava castigando, né, o Ofni e Finéias, porque eles em nenhum momento eles se arrependeram do que eles fizeram, eles não obedeceram a seus pais e estavam desagradando a Deus. E quando o povo perdeu a guerra, né, perdeu a batalha lá contra os filisteus, eles eles foram até Siló, né, toda a liderança daquela época foi até Siló e fizeram algo mais gravíssimo ainda. Pegaram a Arca da Aliança que estava no templo, né, que ficava lá no lugar, tem o tabernáculo, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Eles foram até o lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar. E eles levaram essa arca para a batalha. E Ofni e Finéias também foram junto com esse povo. E chegando lá no acampamento dos israelitas, todo o povo gritou de alegria quando viu a arca. E eles gritaram tanto que o povo, os filisteus do outro lado, né, acampados em outro lugar, ouviram aquela gritaria e se assustaram, né, quando eles perceberam que a Arca da Aliança estava ali junto com o povo de Israel. Mas os filisteus falaram: nós não podemos perder essa batalha, porque se nós formos embora e não lutarmos, nós vamos ser escravos do povo de Israel. E vocês querem ser escravos do povo de Israel? Os filisteus, não queremos ser escravos do povo de Israel. E mais uma vez, eles lutaram. O povo de Israel lutou contra os filisteus e mais uma vez os filisteus ganharam a batalha. E dessa vez foram 30.000 homens que o povo de Israel perdeu. O povo de Israel perdeu 30.000 homens. E além disso, olha o que mais aconteceu. Ofni e Finéias também morreram nessa batalha. Eles morreram nessa batalha, Ofni e Finéias. E além disso, os filisteus ainda levaram a Arca da Aliança embora. Levaram a Arca da Aliança embora. E um soldado do povo de Israel conseguiu fugir do acampamento, conseguiu fugir dos filisteus e foi correndo até a cidade de Siló, e ele chegou contando o que tinha acontecido, e todo o povo ali reunido que estava esperando por resposta, né, dessa batalha, de como foi a batalha, gritaram mais uma vez, só que dessa vez gritaram de tristeza, porque além de terem perdido, ainda tiveram a arca roubada pelos filisteus. E ele estava à frente do templo esperando notícias, sentado ali numa cadeira, e ele perguntou por informações. O soldado foi correndo até ele e contou o que tinha acontecido. Ele ficou tão assustado que ele estava bem pesado, e ele chegou a cair para trás,
né? E nessa, quando ele caiu para trás, ele quebrou o pescoço e também morreu. Ou seja, que história triste, né? Morreu tantos filhos de Eli, né? Como Deus havia dito que iria fazer, morreram juntos no mesmo dia e ainda jovens, eles eram jovens, e Eli também acabou morrendo, né? Nessa situação de tanta tristeza, de tanta amargura. Imagine como Eli ficou, né? Espantado com aquela situação em receber aquela notícia. E vocês podem perceber o que a desobediência faz, né? Ela traz grandes consequências, né? Ela traz retornos, né? Terríveis. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Lembra? A gente, sempre que a gente vem estudando, desde a saída do povo lá do Egito, que toda vez que o povo desobedece, algo de errado acontece com eles, né? Ou eles perdem a batalha, né? Ou eles ficam um tempo sem ter alegria, né? Ali no acampamento. Então é muito triste a desobediência, né? Então, por isso que nós devemos sempre ser obedientes à palavra do Senhor. E por mais que nós venhamos a pecar, né? A gente tem que reconhecer esse nosso erro e temos que pedir perdão a Deus por isso, né? Em oração. E os filhos de Eli desobedeceram a Deus, né? E desobedeceram também aos seus pais. Agora pausa aí o vídeo, pega a sua Bíblia novamente, vá lá no livro de Provérbios, também é no Antigo Testamento, tá? No capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz, também para vocês ficarem com esse versículo durante a semana, junto com o que nós lemos no início, né? Efésios 6:1. Diz assim, no capítulo 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Ou seja, não jogue fora, né? Desprezar, não jogue fora, não deixe de lado, né? O ensino da sua mãe, e ouça a instrução do seu pai, né? Tem uma outra versão que eu botei aqui para vocês, que ele diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Está um pouco diferente da versão que eu li aqui, tá? Mas é isso, né? A gente nunca pode se esquecer, né? Que sempre devemos ser obedientes. Então, ó, você aí, ó, seja sempre obediente ao seu pai e à sua mãe, tá bom? Espero contar com você, com isso, para que você sempre tenha alegria, né? Sempre deixe Deus satisfeito com você, né? Feliz com você. A gente não quer deixar Deus triste, né? Muito menos os nossos pais também tristes, tá bom? Então, esse é o recadinho da tia Lu, tá? Sejam sempre obedientes aos seus pais e que isso agrada. Vamos orar, né? A minha oração é para que vocês sejam obedientes aos seus pais, para que vocês possam sempre agradar a Deus. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento do ensino da Tua Palavra, Senhor. E agora em especial, Senhor, peço por cada criança, Senhor, que esteja assistindo esse vídeo, Senhor, aquelas que ainda vão assistir, meu Pai, que elas possam, Senhor, ter essa consciência, Senhor, e sempre se lembrar, Senhor, que elas precisam obedecer aos seus pais, que elas precisam, Senhor, agradar a Ti, Senhor, e seguir, Senhor, as Suas instruções, Senhor, fazendo a leitura da Sua Palavra, Senhor, orando, Senhor, estamos sempre em comunhão contigo, meu Pai. Obrigada por tudo, esteja com cada uma dessas famílias, esteja também, Senhor, com a minha família, esteja com a família da tia Eliane, que Tu possa, Senhor, sempre nos fortalecer, Senhor, para que possamos, Senhor, ter essa disposição, Senhor, de reservar esse tempo para o ensino da palavra, da Tua palavra para essas crianças. Obrigada por tudo. Esta oração que nós lhe fazemos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, filha? Vamos fazer o que a gente ensaiou? Mamãe, ele tá brincando de brincar. Mas agora a gente tem que gravar lá. Cadê? Você ficou de participar comigo no vídeo, você não tá participando. Vamos lá? Vamos, ó. Canta junto com a mamãe. Quero você cantar junto com a mamãe, ó. Chega aqui, do ladinho da mamãe. Não mexe aí. Tem muita gente por aí, igualzinha aos filhos de Eli, desobediente aos seus pais,
nem a Deus obedece mais. Mas quem vive desse jeito tão mal, sempre tem um triste final. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. Mas tem muita gente por aí, diferente dos filhos de Eli, obediente aos seus pais, cada vez obedece mais. E quem vive desse jeito legal, sempre tem um lindo final. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. Vamos, filha, de novo. Tem muita gente por aí, igualzinha aos filhos de Eli, desobediente aos seus pais, nem a Deus obedece mais. Mas quem vive desse jeito tão mal, sempre tem um triste final. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. Mas tem muita gente por aí, diferente dos filhos de Eli, obediente aos seus pais, cada vez obedece mais. E quem vive desse jeito legal, sempre tem um lindo final. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. É por isso que eu jamais vou seguir o exemplo dos filhos de Eli. Vai encerrar, filho. Vamos dar um tchau, pessoal. Vamos? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Até a próxima. Muita saudade de vocês. Amo todos vocês. Beijos. Manda beijo, filha. Manda beijo.